Minhas caras, meus caros, nesta quarta-feira, dois eventos importantes. E um deles merece essa qualificação de tão absurdo que é. Refiro-me à reunião entre os três poderes da República, aquela bobagem que Luiz Fux, presidente do Supremo, combinou com Jair Bolsonaro no encontro que mantiveram anteontem. Isso não faz nenhum sentido. Segundo o ministro, vai servir para fixar balizas sólidas para a democracia brasileira, como se estas não estivessem devidamente fixadas na Constituição. Então, Fux, Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, que comanda o Senado, e Arthur Lira, que comanda a Câmara, vão se encontrar. A pergunta é exatamente para quê? Segundo Bolsonaro, é preciso que cada um tenha consciência do seu papel. Bom, as pessoas têm consciência do seu papel. Quem está tentando evitar eleições no Brasil, a não ser que seja a seu modo, é Jair Bolsonaro. Quem está ameaçando com golpe é Jair Bolsonaro. Quem transformou os ministros do Supremo em alvos de uma rede criminosa nas redes sociais é Jair Bolsonaro. Então, quem ameaça a democracia brasileira é o presidente da República, Quem instrumentalizou as próprias Forças Armadas por intermédio do seu ministro da Defesa, Braga Neto, que virou um simpatizante de algo parecido com um golpe, como se isso fosse possível. Então, essas pessoas, sim, estão assediando a República. Esse encontro com Luiz Fux e com os respectivos presidentes da Câmara e do Senado não faz o menor sentido. A única postura razoável aí desses senhores, outros que não Jair Bolsonaro, seria exigir que o presidente da República se mantivesse, ele sim, no que ele chama as 4 linhas da Constituição. Mas esse encontro parte do princípio de que Jair Bolsonaro passará a se comportar agora como se fosse um dedicado defensor do regime democrático. E isso não vai acontecer porque o seu público não quer isso e ele depende desse público para eventualmente estar no segundo turno das eleições de 2022. Portanto, não vai adiantar nada. E a segunda questão relevante diz respeito à CPI. Emanuela Medrades, representante da empresa Precisa, teve seu depoimento interrompido ontem, porque ela chegou lá com habeas corpus que lhe garantiu o direito de não se incriminar. Ela resolveu não responder a nenhuma pergunta. E aí, então, a CPI quis saber de Luiz Fux. Mas, afinal de contas, quando alguém chega com habeas corpus aqui, garantindo que não se incrimine, ela pode deixar de responder questões que, em tese, não a incriminariam. Mas, meus queridos, o ponto, quem é que vai decidir se incrimina ou não? Os senadores ficaram irritados quando Emanuela se negou até a dizer qual é seu vínculo com a empresa. Bom, vai ver que isso pode levar à incriminação. A única juíza, digamos assim, dessa questão é ela própria. Então, a CPI foi ao Supremo e também os advogados de Emanuela foram. E aí, Luiz Fux, o rei do equilibrismo, disse o seguinte: não, ninguém é obrigado a se incriminar e quem decide isso é o depoente. Mas e a CPI? A CPI decide se ele está abusando do direito de não se incriminar. Sim, mas aí ele fez como numa música de Guilherme Arantes, farol no mar da incerteza. Ninguém entendeu nada. Bom, de qualquer modo, um novo depoimento dela foi marcado para hoje e também vai depor Emerson Maximiano, que é o patrão dela, até onde se entende, porque é um dos sócios da Precisa. A verdade, e eu estou escrevendo a respeito disso no meu blog, vejam lá, é que a CPI precisa redefinir o seu papel. As coisas estão um pouco confusas, Ela precisa ter mais direitos do que tem, mas precisa ser acompanhada também por um juiz. Eu digo lá como isso se faria. É isso aí.